Fala galera, e aí um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. E hoje é a leitura do capítulo 12, onde ela vai falar sobre racismo, controle de natalidade e direitos reprodutivos. Antes de mais nada, eu já peço que você curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e deixa aí nos comentários o que você está achando da leitura desse livro, tá bom? E se tiver algum outro para indicar também dentro desse tema, fica à vontade. E me segue lá no Instagram também, @suelen_dantas com 2 T's. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link em caso você queira adquirir esse livro físico em mãos, tá bom? Então vamos lá. Racismo, controle de natalidade e direitos reprodutivos. Quando feministas do século XIX apresentaram a reivindicação pela maternidade voluntária, nasceu a campanha pelo controle de natalidade. Suas proponentes foram chamadas de radicais e submetidas à mesma zombaria que recaiu sobre as primeiras defensoras do sufrágio feminino. A maternidade voluntária era considerada uma audácia, uma afronta e uma excentricidade por pessoas que insistiam que a esposa não tinha o direito de recusar-se a satisfazer os anseios sexuais do seu marido. Com o tempo, claro, o direito ao controle de natalidade, assim como o direito das mulheres ao voto, seria um ponto mais ou menos pacífico para a opinião pública estadunidense. Mas em 1970, um século depois, o apelo por aborto legal e de fácil acesso não era menos controverso do que a questão da maternidade voluntária, que deu início ao movimento pela contracepção nos Estados Unidos. O controle de natalidade, escolha individual, métodos contraceptivos seguros, bem como abortos, quando necessários, é um pré-requisito fundamental para a emancipação das mulheres, uma vez que o direito ao controle de natalidade é obviamente uma vantagem para as mulheres de todas as classes e raças. Seria de se esperar que mesmo os grupos mais diversos de mulheres tentassem se unir em torno da questão. Na realidade, entretanto, o movimento pelo controle de natalidade raramente foi bem-sucedido em reunir mulheres de diferentes origens sociais, e as líderes do movimento quase nunca divulgaram amplamente as verdadeiras preocupações das mulheres da classe trabalhadora. Além disso, algumas vezes os argumentos desenvolvidos pelas defensoras do controle de natalidade se basearam em premissas flagrantemente racistas. O potencial progressista do controle de natalidade continua sendo indiscutível, mas, na verdade, o histórico desse movimento deixa muito a desejar no âmbito da contestação do racismo e da exploração de classe. A vitória mais importante do movimento contemporâneo pelo controle de natalidade nos Estados Unidos ocorreu no início dos anos 1970, quando o aborto foi finalmente declarado legal. Surgida na infância do movimento de libertação feminina, a luta pela legalização do aborto incorporou todo o entusiasmo e a militância do jovem movimento. Em janeiro de 1973, a campanha pelo direito ao aborto conseguiu um resultado triunfante. No caso Roe versus Wade, 410 de casos da Suprema Corte dos Estados Unidos, e no caso Doe versus Bolton, idem. A Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que o direito da mulher à privacidade individual implicaria seu direito de decidir sobre fazer ou não um aborto. As fileiras da campanha pelo direito ao aborto não incluíam um número substancial de mulheres de minorias étnicas, dada a composição racial do movimento mais amplo pela libertação feminina. Isso não significava uma surpresa. Quando eram levantadas questões sobre a ausência de mulheres racialmente oprimidas, tanto no movimento mais amplo quanto na campanha pelo direito ao aborto, duas explicações eram comumente apresentadas nos debates e na literatura do período. As mulheres de minorias étnicas estavam sobrecarregadas pela luta de seu povo contra o racismo, ou elas ainda não haviam se conscientizado da centralidade do sexismo.
mas o real significado da pele branca como leite da campanha pelo direito ao aborto não seria encontrado na consciência aparentemente míope ou subdesenvolvida das mulheres de minorias étnicas. A verdade está escondida nas bases ideológicas do próprio movimento pelo controle de natalidade. O fracasso da campanha pelo direito ao aborto em conduzir uma autoavaliação histórica levou à apreciação perigosamente superficial das atitudes de suspeita da população negra em relação ao controle de natalidade em geral. É verdade que quando algumas pessoas negras não hesitaram em igualar o controle de natalidade ao genocídio, a reação pareceu exagerada e até paranoica. Ainda assim, as ativistas brancas pelo direito ao aborto não compreenderam uma mensagem profunda, pois sob esses gritos de genocídio havia importantes indicações sobre a história do movimento pelo controle de natalidade. Esse movimento, por exemplo, tornou-se conhecido por defender a esterilização involuntária, uma forma racista de controle de natalidade em massa. Se algum dia as mulheres viessem a desfrutar do direito de planejar sua gravidez, tanto as medidas legais e facilmente acessíveis de controle de natalidade quanto o aborto teriam de ser complementados pelo fim da prática abusiva da esterilização. Quanto à campanha pelo direito ao aborto em si, como as mulheres de minorias étnicas poderiam deixar de compreender sua urgência? Elas estavam muito mais familiarizadas do que suas irmãs brancas com os bisturis mortalmente desastrados de pessoas inaptas por buscarem lucros na ilegalidade. Em Nova York, por exemplo, durante os muitos anos que precederam a descriminalização do aborto no estado, cerca de 80% das mortes causadas por abortos ilegais envolviam mulheres negras e porto-riquenhas. Imediatamente depois da descriminalização, as mulheres de minorias étnicas receberam quase metade de todos os abortos legais. Se a campanha pelo direito ao aborto no início dos anos 1970 precisava ser lembrada de que as mulheres de minorias étnicas queriam desesperadamente escapar dos charlatões de fundo de quintal, também deveria ter percebido que essas mesmas mulheres não estavam dispostas a expressar sentimentos pós-aborto. Elas eram a favor do direito ao aborto, o que não significava que fossem defensoras do aborto. Quando números tão grandes de mulheres negras e latinas recorrem a abortos, as histórias que relatam não são tanto sobre o desejo de ficar livres da gravidez, mas sobre as condições sociais miseráveis que as levam a desistir de trazer novas vidas ao mundo. As mulheres negras têm autoinduzido abortos desde os primeiros dias da escravidão. Muitas escravas se recusavam a trazer crianças a um mundo de trabalho forçado interminável em que correntes, açoites e o abuso sexual de mulheres eram as condições da vida cotidiana. Um médico que clinicava na Geórgia por volta da metade do século XIX percebeu que abortos e abortos espontâneos eram muito mais comuns entre suas pacientes escravas do que entre as mulheres brancas que ele tratava. De acordo com o médico, ou as mulheres negras realizavam trabalhos pesados demais, ou, como os proprietários de terras acreditavam, as negras são possuidoras de um segredo por meio do qual destroem o feto no início da gestação. Todos os clínicos do país estão cientes das reclamações frequentes dos proprietários de terras sobre a tendência antinatural da mulher africana em destruir sua prole. Expressão do choque, porque famílias inteiras de mulheres não conseguem ter nenhuma criança, esse médico nunca considerou quanto antinatural era criar os filhos sob o regime da escravidão. O episódio anteriormente mencionado de Margaret Garner, uma escrava fugitiva que matou a própria filha e tentou suicídio quando foi encontrada por captores de escravos, é um bom exemplo. Ela se comprazia porque a menina estava morta. Assim, ela nunca saberá o que uma mulher sofre como escrava, e implorava para ser julgada por assassinato. Irei cantando para a forca em vez de voltar para a escravidão. Porque os abortos autoinduzidos e os atos
relutantes de infanticídio eram ocorrências tão comuns durante a escravidão. Não era porque as mulheres negras haviam descoberto soluções para suas agonias, e sim porque elas estavam desesperadas. Abortos e infanticídio eram atos de desespero, motivados não pelo processo biológico do nascimento, mas pelas condições opressoras da escravidão. A maioria dessas mulheres, sem dúvida, teria expressado seu ressentimento mais profundo caso alguém saudasse seus abortos como um passo rumo à liberdade. Durante o início da campanha pelo direito ao aborto, muito frequentemente se supunha que os abortos legais representariam uma alternativa viável à miríade de problemas criados pela pobreza, como se o fato de nascerem menos crianças pudesse gerar mais empregos, salários mais altos, escolas melhores, etc. e etc. Essa hipótese refletia a tendência de encobrir a diferença entre o direito ao aborto e a defesa generalizada de abortos. Com frequência, a campanha falhou em dar voz às mulheres que queriam o direito aos abortos legais, ainda que deplorassem as condições sociais que as proibiam de dar à luz mais crianças. A renovada ofensiva contra o direito ao aborto, que irrompeu durante a segunda metade dos anos 1970, tornou absolutamente necessário enfocar com mais intensidade as necessidades das mulheres pobres e racialmente oprimidas. Em 1977, a aprovação da emenda AID pelo Congresso determinou a retirada de fundos federais para abortos, levando a legislaturas de vários estados a fazer o mesmo. Desse modo, mulheres negras, porto-riquenhas, de origem mexicanas e indígenas, ao lado de suas irmãs brancas pobres, foram efetivamente destituídas do direito a abortos legais, como as esterilizações cirúrgicas financiadas pelo Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar, continuaram gratuitas a quem as solicitasse. Mais e mais mulheres pobres foram forçadas a optar pela infertilidade permanente. O que é urgentemente necessário é uma ampla campanha em defesa de direitos reprodutivos para todas as mulheres, em especial para aquelas que são, com frequência, obrigadas por suas circunstâncias econômicas a abdicar do direito à reprodução em si. O desejo das mulheres de controlar seu sistema reprodutivo é provavelmente tão antigo quanto a própria história da humanidade. Já em 1844, o Livro Prático de Fórmulas dos Estados Unidos continha, entre várias receitas de alimentos, produtos de limpeza e medicamentos, fórmulas de loções para prevenir a gravidez. Para produzir a loção preventiva de Honey, por exemplo, pegue uma parte do carbonato de potássio e 6 partes de água. Misture e filtre. Conserve em garrafas fechadas e use, com ou sem sabão, imediatamente após a relação. Para a loção preventiva de Albernet, pegue 25 partes de bicloreto de mercúrio, 400 partes de leite de amêndoas, 100 partes de álcool, 1000 partes de água de rosas. Mergulhe a glande em um pouco da mistura infalível se usada no momento adequado. A mulher sempre sempre jogando fortes produtos no seu corpo para evitar a gravidez. Ai, ai. Embora as mulheres provavelmente sempre tenham sonhado com métodos infalíveis de contracepção, os direitos reprodutivos só puderam emergir como uma reivindicação legítima depois que os direitos das mulheres em sua totalidade tornaram-se o foco de um movimento organizado. Em um ensaio intitulado Casamento, escrito durante os anos de 1850, Sarah Grinke defendeu o direito por parte da mulher de decidir quando ela deve se tornar mãe, quantas vezes e em que circunstâncias. Aludindo à observação cômica de um médico, Grinke concordou que se as esposas e os maridos dessem à luz alternadamente, nenhuma família teria mais de 3 crianças, o marido parindo uma e a mulher 2.
Mas como ela insiste, o direito de decidir sobre essa questão tem sido quase completamente negado à mulher. Sarah Greencare defendia o direito das mulheres à abstinência sexual. Em torno dessa época aconteceu o famoso casamento emancipado de Lucy Stone e Henry Blackwell. Ambos abolicionistas e ativistas dos direitos das mulheres casaram-se em uma cerimônia de protesto contra a tradicional abdicação das mulheres de seus direitos individuais, seu nome e suas propriedades, ao concordar que, como marido, ele não tinha direito à custódia da esposa. Henry Blackwell prometeu que não tentaria impor os preceitos de seus desejos sexuais à esposa. A noção de que a mulher poderia se recusar a se submeter às exigências sexuais do marido se tornou a ideia central do apelo pela maternidade voluntária. Nos anos 1870, quando o movimento pelo sufrágio feminino alcançou o auge, as feministas defendiam publicamente a maternidade voluntária. Em um discurso realizado em 1873, Victoria Woodhull afirmou que a mulher que se submete à relação sexual contra sua vontade ou desejo praticamente comete suicídio. Quanto ao marido que a obriga a isso, comete assassinato e deve ser punido, como seria caso a tivesse estrangulado até a morte por rejeitá-lo. Woodhull, claro, era uma defensora notória do amor livre. Sua defesa do direito da mulher de se abster das relações sexuais no casamento como um meio de controlar a gravidez foi associada a seu ataque generalizado à instituição do casamento. Não foi coincidência o fato de que a consciência das mulheres sobre seus direitos reprodutivos tenha nascido no interior do movimento organizado em defesa da igualdade política das mulheres. Na verdade, se elas permanecessem para sempre sobrecarregadas por incessantes partos e frequentes abortos espontâneos, dificilmente conseguiriam exercitar os direitos políticos que poderiam vir a conquistar. Além disso, os novos sonhos das mulheres de seguir uma carreira profissional e outros caminhos de autodesenvolvimento fora do casamento e da maternidade só poderiam ser realizados se elas conseguissem limitar e planejar suas gestações. Nesse sentido, o slogan da maternidade voluntária continha uma visão nova e autenticamente progressista da condição da mulher. Ao mesmo tempo, entretanto, essa visão estava rigidamente associada ao estilo de vida de que gozavam as classes médias e a burguesia. As aspirações por trás da reivindicação da maternidade voluntária não refletiam as condições das mulheres da classe trabalhadora engajadas em uma luta muito mais fundamental pela sobrevivência econômica. Uma vez que essa primeira reivindicação pelo controle de natalidade foi associada a objetivos que só poderiam ser atingidos por mulheres com riqueza material, um grande número de mulheres pobres e da classe trabalhadora teve certa dificuldade em se identificar com o embrionário movimento pelo controle de natalidade. Por volta do fim do século XIX, a taxa de natalidade de crianças brancas nos Estados Unidos sofreu um expressivo declínio. Como nenhuma inovação contraceptiva havia sido apresentada ao público, a queda na taxa de natalidade sugeria que as mulheres estavam restringindo significativamente sua atividade sexual. Em 1890, a típica mulher branca nascida nos Estados Unidos dava à luz não mais do que 4 crianças. Uma vez que a sociedade estadunidense estava se tornando cada vez mais urbana, esse novo padrão de nascimentos não deveria ser uma surpresa. Enquanto a vida no campo exigia famílias grandes, no contexto da vida urbana, essas mesmas famílias se tornavam disfuncionais. Ainda assim, o fenômeno foi publicamente interpretado pelos ideólogos do capitalismo monopolista em ascensão de modo racista e em oposição à classe trabalhadora. Já que as mulheres brancas nativas estavam dando à luz menos crianças, o fantasma do suicídio de raça foi levantado nos círculos oficiais. Em 1905, o presidente Theodore Roosevelt concluiu seu discurso durante o jantar do Lincoln Day, com a declaração de que a pureza da raça deve ser mantida.
Em 1906, ele equiparou abertamente a queda na taxa de natalidade entre a população branca nativa à iminente ameaça do suicídio de raça. Em seu discurso sobre o Estado da União daquele ano, Roosevelt fez uma advertência às mulheres brancas de famílias aristocráticas engajadas na esterilidade voluntária. O único pecado para o qual a pena é a morte da nação, o suicídio da raça. Esses comentários foram feitos em um período de crescimento acelerado da ideologia racista e de grandes ondas de tumultos raciais e linchamentos no cenário doméstico. Além disso, o próprio presidente Roosevelt tentava reunir apoio para a tomada das Filipinas pelos Estados Unidos, a mais recente iniciativa imperialista do país. Como o movimento pelo controle de natalidade reagiu à acusação de Roosevelt de que sua causa estava promovendo o suicídio da raça? O estratagema propagandístico do presidente foi um fracasso. De acordo com uma importante historiadora do movimento pelo controle de natalidade, porque ironicamente levou a um maior apoio à causa. Ainda assim, como sustenta Linda Gordon, essa controvérsia também trouxe à frente de batalha aquelas questões que mais distanciavam as feministas da classe trabalhadora e das mulheres pobres. Isso aconteceu de duas formas. Primeiro, as feministas enfatizavam cada vez mais o controle de natalidade como um caminho para carreiras profissionais e para a educação superior, objetivos inalcançáveis para a população pobre com ou sem controle de natalidade. No contexto do movimento feminista como um todo, o episódio do suicídio da raça foi um fator adicional para que o feminismo fosse identificado quase todo exclusivamente como as aspirações das mulheres privilegiadas da sociedade. Segundo as feministas que defendiam o controle de natalidade, começaram a difundir a ideia de que a população pobre tinha a obrigação moral de reduzir o tamanho de sua família, porque as famílias grandes drenavam os impostos e os gastos com caridade dos ricos, e porque as crianças pobres eram menos propensas a se tornar superiores. Ai, meu Deus. A aceitação da tese de suicídio da raça, em maior ou menor medida por mulheres como Julia Ardell-Howe e Ida Wollstonecraft, refletia a capitulação do movimento sufragista à postura racista das mulheres do Sul. Se as sufragistas aqueceram aos argumentos que invocavam a extensão do voto às mulheres como a salvação da supremacia branca, então as defensoras do controle de natalidade ou aqueceram ou apoiaram os novos argumentos invocando o controle de natalidade como um meio de prevenir a proliferação das classes baixas e como um antídoto ao suicídio da raça. Esse poderia ser prevenido pela introdução de métodos contraceptivos entre a população negra, imigrante e pobre em geral. Assim, as brancas prósperas de sólida linhagem Yankee poderiam continuar sendo superiores em números na população. Dessa forma, o viés de classe e o racismo se infiltraram no movimento pelo controle de natalidade ainda em sua infância. Cada vez mais aceitava-se nos círculos do movimento que as mulheres pobres, tanto negras quanto imigrantes, tinham um dever moral de restringir o tamanho de sua família, o que era reivindicado como um direito para as mulheres privilegiadas, veio a ser interpretado como um dever para as mulheres pobres. Quando Margaret Higgs Sanger iniciou sua cruzada de uma vida inteira pelo controle de natalidade, um termo que ela cunhou e popularizou, parecia que os matizes racistas e hostis à classe trabalhadora do período anterior seriam superados. A própria Margaret Sanger tinha suas origens na classe trabalhadora e estava bastante familiarizada com as dificuldades devastadoras da pobreza. Quando sua mãe morreu, aos 48 anos, ela havia dado à luz nada menos do que 11 crianças. Mais tarde, as memórias que Sanger tinha dos problemas de sua família
confirmariam sua crença de que as mulheres da classe trabalhadora tinham uma necessidade especial do direito de planejar e espaçar suas gestações de forma autônoma. Já adulta, sua filiação ao movimento socialista era um motivo a mais para a esperança de que a campanha pelo controle de natalidade se movesse em uma direção mais progressista. Ao entrar para o Partido Socialista em 1912, Margaret Sanger assumiu a responsabilidade de recrutar para o partido mulheres das agremiações de trabalhadores de Nova York. O jornal da organização, Decal, publicou artigos escritos por ela na página feminina. Ela escreveu uma série intitulada O que toda mãe deve saber e outra chamada O que toda garota deve saber, e fez coberturas em loco de greves envolvendo mulheres. A familiaridade de Sanger com os bairros da classe trabalhadora de Nova York era consequência dos numerosos atendimentos que ela, enfermeira formada, realizava nas áreas pobres da cidade. Durante essas visitas, destaca a autora em sua autobiografia, ela conheceu um número incontável de mulheres que possuíam um desejo desesperado de mais conhecimento sobre o controle de natalidade. De acordo com as reflexões autobiográficas de Sanger, um dos vários atendimentos que ela realizou como enfermeira no Lower East Side nova-iorquino a convenceu a empreender uma cruzada pessoal pelo controle de natalidade. Ao atender um chamado de rotina, ela encontrou uma mulher de 28 anos, Sadie Sachs, que havia tentado induzir um aborto. Passado o momento crítico, a jovem pediu ao médico informações sobre prevenção de gravidez. Segundo o relato que Sanger faz da história, o médico recomendou que ela dissesse a Jake, o marido, para dormir no telhado. Olhei rapidamente para a senhora Sachs, mesmo com as lágrimas que me vieram de repente. Pude ver estampar em seu rosto a expressão de absoluto desespero. Simplesmente olhamos uma para a outra sem trocar palavra, até que a porta se fechasse atrás do médico. Então ela levantou suas mãos finas, de veias azuis, e as juntou em súplica. Ele não entende, ele é só um homem, mas você entende, não é? Por favor, me conte o segredo, eu nunca vou sussurrá-lo para alma nenhuma, por favor. Gente, o desespero dessa mulher, meu Deus. 3 meses depois, Sadie Sachs morreu devido a outro aborto autoinduzido. Quantas mulheres não passaram por isso? Naquela noite, conta Margaret Sanger, ela jurou dedicar toda a sua energia para adquirir e disseminar métodos contraceptivos. Fui dormir sabendo que, sem importar o que custasse, eu não lidaria mais com cuidados paliativos e superficiais. Resolvi ir à raiz do mal, fazer algo para mudar o destino das mães, cujas dores eram tão vastas quanto o céu. Durante a primeira fase da cruzada de Sanger pelo controle de natalidade, ela manteve sua filiação ao Partido Socialista, e a campanha em si estava diretamente associada com o crescimento da militância da classe trabalhadora. Recebeu o apoio convicto de pessoas como Eugene Debs, Elizabeth Gurley Flynn e Emma Goldman, que representavam respectivamente o Partido Socialista, a IWW e o movimento anarquista. Margaret Sanger, por sua vez, expressava o compromisso de seu próprio movimento com a causa anticapitalista nas páginas de seu jornal, Woman Rebel, que era dedicado aos interesses das mulheres trabalhadoras. Pessoalmente, ela continuava a marchar nas filas de piquetes com trabalhadoras e trabalhadores em greve e condenava publicamente os ataques violentos contra grevistas. Em 1914, por exemplo, quando a Guarda Nacional massacrou dezenas de mineiros de descendência mexicana em Ludlow, Colorado, Sanger se uniu ao movimento operário para denunciar o papel de John D. Rockefeller no ataque.
Infelizmente, a aliança entre a campanha pelo controle de natalidade e o movimento operário radical não teve vida longa. Embora socialistas e demais ativistas da classe trabalhadora continuassem a apoiar a reivindicação pelo controle de natalidade, esta não ocupava um lugar central em sua estratégia geral. E a própria Sanger começou a subestimar a centralidade da exploração capitalista em sua análise da pobreza, argumentando que ter muitos filhos levava as trabalhadoras à sua miserável situação. Além disso, sem perceber, as mulheres estavam perpetuando a exploração da classe trabalhadora, acreditava ela, ao inundar continuamente o mercado de trabalho com mão de obra nova. Ironicamente, Sanger pode ter sido encorajada a adotar essa postura pelas ideias neomalthusianas, abraçadas por alguns circuitos socialistas, figuras importantes do movimento socialista europeu, como Anatole France e Rosa Luxemburgo, haviam proposto uma greve de nascimentos para evitar o fluxo ininterrupto de operários para o mercado capitalista. Quando Margaret Sanger cortou seus laços com o Partido Socialista a fim de construir uma campanha independente pelo controle de natalidade, ela e suas colaboradoras se tornaram mais suscetíveis do que nunca à propaganda contra a população negra e de imigrantes daquele período. Como suas predecessoras que foram enganadas pela propaganda do suicídio de raça, as defensoras do controle de natalidade começaram a abraçar a ideologia racista predominante. A influência fatal do movimento eugenista logo destruiria a potência progressista da campanha pelo controle de natalidade. Durante as primeiras décadas do século XX, a ascensão da popularidade do movimento eugenista dificilmente era um avanço fortuito. As ideias eugenistas eram perfeitamente adequadas para as necessidades ideológicas dos jovens capitalistas monopolistas. As incursões imperialistas na América Latina e no Pacífico precisavam ser justificadas, assim como a intensificação da exploração da mão de obra negra no Sul e da mão de obra imigrante no Norte e no Oeste. As teorias raciais pseudocientíficas associadas à campanha eugenista forneciam desculpas dramáticas para a ação dos jovens monopólios. Em consequência, esse movimento conquistou o apoio incondicional de capitalistas importantes como os Carnegies, os Ahrimans e os Kellogg's. Em 1919, a influência do eugenismo no movimento pelo controle de natalidade era inequívoca. Em um artigo publicado por Margaret Sanger no Jornal da América Birth Control League, Liga Estadunidense pelo Controle de Natalidade, ABCL, na sigla original, ela definiu que a questão capital do controle de natalidade era mais crianças para os aptos, menos para os inaptos. Na mesma época, a ABCL acolheu entusiasticamente em seus salões o autor de A Maré Ascendente da Cor contra a Supremacia Branca Mundial, Lothrop Stoddart, professor de Harvard e teórico do movimento eugenista. Foi convidado a integrar o conselho de diretores. Nas páginas do jornal da ABCL começaram a ser publicados artigos de Guy Invert Birch, diretor da Sociedade Eugenista Estadunidense. Birch defendia o controle de natalidade como uma arma para prevenir o povo estadunidense de ser submetido pela estirpe negra ou estrangeira, seja pela imigração, seja por taxas de natalidade excessivamente altas, entre outras causas, neste país. Em 1932, a Sociedade Eugenista podia se orgulhar de que pelo menos 26 estados haviam aprovado leis de esterilização compulsória e de que milhares de pessoas inaptas já haviam sido cirurgicamente impedidas de se reproduzir. Margaret Sanger deu sua aprovação pública a esse fato. Pessoas com atraso, deficiência mental, epilépticas, analfabetas, miseráveis, que não têm condições de obter um emprego,
criminosas, prostitutas e viciadas deveriam ser cirurgicamente esterilizadas. Ela afirmou em um programa de rádio. Ela não desejava ser tão intransigente a ponto de deixar essas pessoas sem opção. Se quisessem, disse, elas poderiam escolher uma vida inteira de segregação em campos de trabalho. No interior da Liga Estadunidense pelo Controle de Natalidade, a reivindicação pelo controle de natalidade entre as pessoas negras adquiriu o mesmo viés racista da reivindicação pela esterilização compulsória. Em 1939, a organização que sucedeu à Liga, a Federação dos Estados Unidos pelo Controle de Natalidade, criou o Projeto Negro. Nas palavras da federação, a massa de negros, particularmente no Sul, ainda procria de forma negligente e desastrosa, o que resulta no aumento entre os negros ainda mais do que entre os brancos, daquela parte da população que é menos apta e menos capaz de criar filhos de maneira apropriada. Meu Deus do céu, o que é criar filho da maneira apropriada? Convocando o recrutamento de pastores negros para liderar comitês locais de controle de natalidade, a proposta da federação sugeria que a população negra se tornasse tão vulnerável quanto possível à sua propaganda pelo controle de natalidade. Não queremos que se espalhe a noção, escreveu Margaret Sanger, em correspondência a uma colega, de que desejamos exterminar a população negra. E o pastor é o homem que pode corrigir essa ideia, caso ela ocorra a alguns de seus fiéis mais rebeldes. Os pastores sendo usados até hoje para esse propósito. Enfim, esse episódio confirmou a vitória ideológica do racismo associado às ideias eugenistas no movimento pelo controle de natalidade. O potencial progressista do movimento foi roubado quando passou a defender não o direito individual das pessoas de minorias étnicas ao controle de natalidade, e sim a estratégia racista de controle populacional. A campanha pelo controle de natalidade foi usada para cumprir uma função essencial na execução da política populacional racista e imperialista do governo dos Estados Unidos. As ativistas pelo direito ao aborto do início dos anos 1970 deveriam ter analisado a história de seu movimento. Se tivessem feito isso, talvez houvessem compreendido por que tantas de suas irmãs negras adotaram uma postura de suspeita em relação à causa. Elas teriam entendido o quanto era importante desfazer os atos racistas de suas antecessoras que defenderam o controle de natalidade e a esterilização compulsória como formas de eliminar os setores inaptos da população. Consequentemente, as jovens feministas brancas poderiam ter sido mais receptivas à sugestão de que sua campanha pelo direito ao aborto incluísse uma enérgica condenação da prática abusiva da esterilização, agora mais disseminada do que nunca. Apenas quando a mídia decidiu que a esterilização descuidada de duas jovens negras de Montgomery, Alabama, era um escândalo a ser denunciado que a caixa de Pandora da prática abusiva da esterilização foi finalmente escancarada. Mas no momento em que o caso das irmãs Health foi revelado, na prática era tarde demais para influenciar a política do movimento pelo direito ao aborto. Isso aconteceu no verão de 1973 e a decisão da Suprema Corte legalizando o aborto já havia sido anunciado em janeiro. Apesar disso, a necessidade urgente da oposição em massa à prática abusiva da esterilização se tornou tragicamente evidente. Os fatos que cercavam a história das irmãs Health eram terrivelmente simples. Minnie Lee, que tinha 12 anos, e Mary Alice, que tinha 14, foram levadas sem despertar nenhuma suspeita a uma sala de operações onde cirurgiões roubaram de modo irreversível sua capacidade de dar à luz. A cirurgia havia sido ordenada pelo Comitê de Ação Comunitária de Montgomery, financiado pelo Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar.
após a droga Depo-Provera, anteriormente administrada às garotas como medida de prevenção à gravidez, revelar-se cancerígena em testes com animais. O corpo da mulher sempre, sempre, sempre violado. Depois que o Centro Sulista de Apoio Jurídico para Pobres abriu um processo em nome das irmãs Helf, a mãe das jovens revelou que ela, sem saber, consentiu com a operação, tendo sido enganada por assistentes sociais, ó, minha profissão aí, que cuidaram do caso de suas filhas. Pediu-se à senhora Helf, que não sabia ler, que colocasse um X em um documento, cujo conteúdo não lhe foi revelado. Ela supôs, disse, que se tratava de uma autorização para a continuidade da aplicação de injeções de Depo-Provera, mas como descobriu mais tarde, havia autorizado a esterilização cirúrgica de suas filhas. Após a publicidade em torno do caso das irmãs Helf, ocorrências semelhantes vieram à tona. Só em Montgomery, 11 meninas também adolescentes haviam sido esterilizadas de modo similar. As clínicas de controle de natalidade, financiadas pelo Departamento de Saúde em outros estados, como foi revelado, também haviam submetido jovens à prática abusiva da esterilização. Além disso, outras mulheres revelaram histórias pessoais igualmente ultrajantes. Niall Ruth Cox, por exemplo, processou o estado da Carolina do Norte, quando tinha 18 anos, 8 anos antes do processo. Autoridades ameaçaram cortar os pagamentos assistenciais de sua família, a não ser que ela se submetesse à esterilização cirúrgica. Antes de consentir com a operação, ela recebeu a garantia de que a infertilidade seria temporária. A ação judicial de Niall Ruth Cox voltava-se contra um Estado que praticava diligentemente a teoria da eugenia. Sob os auspiciosos da Comissão de Eugenia da Carolina do Norte, segundo se revelou, 7.686 esterilizações haviam sido realizadas desde 1933. Embora as operações fossem justificadas como medidas para prevenir a reprodução de pessoas com deficiência mental, cerca de 5.000 dessas pessoas esterilizadas eram negras. De acordo com Brenda Feigen-Faustel, advogada da União Estadunidense pelas Liberdades Civis, que representava, American Civil Liberties Union, ACLU, ou ACLU, na sigla original, que representava Niall Ruth Cox. O histórico recente da Carolina do Norte não era muito melhor. Até onde posso analisar, as estatísticas revelam que desde 1964, aproximadamente 65% das mulheres esterilizadas na Carolina do Norte eram negras e aproximadamente 35% eram brancas. Isso é muito recente, gente. 1964, o ano que minha mãe nasceu. Isso é muito recente. Como revelou a onda de publicidade expondo a prática abusiva da esterilização, o estado vizinho, Carolina do Sul, havia sido cenário de atrocidades ainda maiores. 18 mulheres de Aiken denunciaram ter sido esterilizadas por um médico chamado Dr. Clovis Pierce no início dos anos 1970, único obstetra da cidadezinha. Pierce havia esterilizado de modo sistemático beneficiárias do programa de assistência médica Medicaid que já tinham 2 ou mais crianças. De acordo com uma enfermeira de seu consultório, Dr. Pierce insistia que mulheres grávidas beneficiárias de políticas de bem-estar social teriam de se submeter, à esterilização voluntária, se quisessem que ele realizasse seus partos. Embora estivesse cansado de pessoas que se divertem por aí, têm bebês e pagam por eles com meus impostos. Gente, olha a cabeça do homem. Embora estivesse cansado de pessoas que se divertem por aí, têm bebês e pagam por eles com meus impostos. O Dr. Pierce recebia cerca de $60.000 em dinheiro dos contribuintes pela esterilização que realizava.
pelas esterilizações que realizava. Durante seu julgamento, ele teve o apoio da Associação Médica da Carolina do Norte, cujos membros declararam que médicos têm o dever moral e o direito legal de insistir em obter a permissão de esterilização antes de aceitar pacientes, desde que isso aconteça na primeira consulta. As revelações de prática abusiva de esterilizações durante aquele período expuseram a cumplicidade do governo federal. Inicialmente, o Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar alegou que em 1972 a esterilização havia sido feita em aproximadamente 16 mil mulheres e 8 mil homens graças aos programas federais. Mais tarde, entretanto, esses números passaram por uma drástica revisão. Karl Schulze, diretor do Escritório para Questões Populacionais do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar, estimou que, na verdade, entre 100 mil e 200 mil esterilizações haviam sido financiadas pelo governo federal naquele ano. E eu, hein? Volta. Diretor do Escritório para Questões Populacionais do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar, estimou que, na verdade, entre 100 mil e 200 mil esterilizações haviam sido financiadas pelo governo federal naquele ano. Ponto. A propósito, na Alemanha, durante o governo de Hitler, foram realizadas 250 mil esterilizações sob a lei nazista de saúde hereditária. É possível que o histórico dos nazistas, ao longo de todos os anos de seu domínio, tenha sido quase igualado pelas esterilizações financiadas pelo governo dos Estados Unidos em um único ano. Dado o genocídio histórico cometido pelos Estados Unidos contra a população nativa, pressupõe-se que indígenas seriam dispensados da campanha de esterilização do governo. Mas, de acordo com o testemunho da doutora Connie Uri, a um comitê de audiências do Senado, até 1976, cerca de 24% de todas as mulheres indígenas em idade reprodutiva haviam sido esterilizadas. Nossa linhagem de sangue está sendo interrompida, disse a médica Choqutal ao comitê. Nossas crianças não nascerão. Esse é o genocídio do nosso povo, certamente. De acordo com a doutora Uri, o Hospital do Serviço de Saúde Indígena de Claremore, Oklahoma, vinha esterilizando uma em cada 4 mulheres que davam à luz em suas dependências. A população indígena é um alvo especial da propaganda de esterilização do governo. Ponto. Em um dos panfletos do Departamento de Saúde dirigidos a essa população, há uma ilustração de uma família com 10 crianças e um cavalo e outra de uma família com uma criança e 10 cavalos. Os desenhos dão a entender que ter mais crianças significa mais pobreza, enquanto ter menos crianças significa prosperidade. Essa é uma crença vigente até hoje, né? Como se os 10 cavalos pertencentes à família com uma criança tivessem aparecido magicamente, graças ao controle de natalidade e à cirurgia de esterilização. A política do governo dos Estados Unidos para a população doméstica tem um inegável viés racista. Mulheres indígenas de origem mexicana, porto-riquenhas e negras continuam a ser esterilizadas em números desproporcionais. De acordo com o Estado Nacional de Fertilidade, realizado em 1970 pelo Escritório de Controle Populacional da Universidade de Princeton, 20% de todas as mulheres negras casadas foram esterilizadas de modo permanente. Aproximadamente o mesmo percentual de mulheres de origem mexicana se tornou infértil devido a cirurgias. Além disso, 43% das mulheres esterilizadas por meio de programas subsidiados pelo governo federal eram negras. O importante número de mulheres porto-riquenhas que têm sido esterilizadas reflete uma política especial do governo que remonta a 1939. Naquele ano, o Comitê Interdepartamental para Porto Rico do governo do presidente Roosevelt emitiu
uma declaração atribuindo os problemas econômicos da ilha ao fenômeno da superpopulação. Esse comitê propôs que fossem realizados esforços para reduzir a taxa de natalidade a não mais do que o nível da taxa de mortalidade. Logo depois, uma campanha experimental de esterilização foi realizada em Porto Rico. Embora em um primeiro momento a Igreja Católica tenha se colocado contra tal experimento e forçado a interrupção do programa em 1946, no início dos anos de 1950, ela se converteu aos ensinamentos e à prática do controle populacional. Nesse período, mais de 150 clínicas de controle de natalidade foram abertas, o que resultou em um declínio de 20% no crescimento populacional em meados de 1960. Nos anos de 1970, mais de 35% de todas as mulheres porto-riquenhas em idade fértil haviam sido cirurgicamente esterilizadas. Gente, isso foi ontem. De acordo com Bunny Mass, que faz uma crítica séria da política populacional do governo dos Estados Unidos. Se projeções puramente matemáticas forem consideradas com seriedade, se a presente taxa de esterilização mensal de 19 mil pessoas tiver continuidade, a população trabalhadora e camponesa da ilha será extinta nos próximos 10 ou 20 anos, estabelecendo, pela primeira vez na história mundial, um uso sistemático do controle populacional capaz de eliminar uma geração inteira. Durante os anos de 1970, as devastadoras implicações do experimento porto-riquenho começaram a emergir com inequívoca clareza. A presença de corporações altamente mecanizadas dos setores industriais, metalúrgico e farmacêutico em Porto Rico havia exacerbado o problema do desemprego. A possibilidade de um exército cada vez maior de pessoas desempregadas era um dos maiores incentivos ao programa de esterilização em massa. Hoje, nos Estados Unidos, um enorme número de pessoas de minorias étnicas, em especial a juventude racialmente oprimida, tornou-se parte de uma fonte permanente de mão de obra desempregada. Considerando-se o exemplo de Porto Rico, dificilmente se trata de uma coincidência que a ocorrência crescente da esterilização tenha acompanhado o ritmo das altas taxas de desemprego. Conforme números cada vez maiores de pessoas brancas sofrem as brutais consequências do desemprego, elas também podem esperar tornar-se alvo da propaganda oficial de esterilização. O predomínio da prática abusiva da esterilização no fim dos anos 70 pode ter sido maior do que nunca, embora o Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar tenha lançado em 1974 suas linhas diretivas, aparentemente projetadas para prevenir as esterilizações involuntárias. A situação ainda assim tem se deteriorado. Quando, em 1975, o Projeto de Liberdade Reprodutiva da União Estadunidense pelas Liberdades Civis realizou uma pesquisa nos hospitais de ensino, descobriu-se que 40% dessas instituições não estavam sequer cientes das regulações do Departamento de Saúde. Apenas 30% dos hospitais analisados pela ACLU estavam, ao menos, tentando se adaptar às normas. Em 1977, a emenda AIDE acrescentou mais uma dimensão às práticas coercitivas da esterilização. Como resultado dessa lei aprovada pelo Congresso, os fundos federais destinados a abortos foram extintos para todos os casos, exceto os que envolviam estupro, risco de morte ou doença severa. De acordo com Sandra Salazar, do Departamento de Saúde Pública da Califórnia, a primeira vítima da emenda AIDE foi uma mulher de origem mexicana de 27 anos, residente no Texas. Ela morreu devido a um aborto ilegal realizado no México, pouco depois que o Texas interrompeu os abortos financiados pelo governo.
Houve muitas outras vítimas, mulheres para quem a esterilização se tornou a única alternativa aos abortos, que se tornaram inalcançáveis. As esterilizações continuam a ser financiadas pelo governo federal dos Estados Unidos e são gratuitas para as mulheres pobres que as solicitem. Ao longo da última década, a luta contra a prática abusiva da esterilização tem sido empreendida principalmente pelas mulheres porto-riquenhas, negras, de origem mexicana e indígenas. Sua causa ainda não foi encampada pelo movimento de mulheres como um todo. No interior das organizações que representam os interesses das mulheres brancas de classe média, tem havido certa relutância em apoiar as reivindicações da campanha contra a esterilização abusiva, porque essas mulheres frequentemente têm negado seu direito individual à esterilização quando desejam dar esse passo. Enquanto as mulheres de minorias étnicas são constantemente encorajadas e se tornarem inférteis, as mulheres brancas que gozam de condições econômicas prósperas são incentivadas pelas mesmas forças a se reproduzir. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Dessa forma, algumas vezes elas consideram o período de espera e outros detalhes da solicitação do consentimento informado para a esterilização como inconveniências adicionais para mulheres como elas. Ainda assim, quaisquer que sejam as inconveniências para as mulheres brancas de classe média, um direito reprodutivo fundamental das mulheres parcialmente oprimidas e pobres está em risco. A prática abusiva da esterilização deve acabar. Gente, que loucura, né? Que capítulo foi esse? O corpo da mulher negra, principalmente, né, sempre violado desde o início da escravidão. No início, elas eram máquinas reprodutoras de escravos e depois elas foram esterilizadas para acabar com a raça. Gente, isso é muito louco. Mano, isso é muito louco. Bom, esse foi o capítulo 12. Próximo vídeo é o capítulo 13. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Esse capítulo me deixou tonta. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Me segue lá no Instagram, Sueli_Dantas com 2 T's. E o link para você adquirir esse livro está na descrição desse vídeo. Esse é um livro importantíssimo para ser irmãos. Eu vou comprar o meu certamente. Bom, um beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau.